Bem-vindos à primeira edição do Pérolas a Porcos, um podcast sobre vinhos, produzido e apresentado por mim, Vasco Cotovil. Aqui as pérolas são os nossos convidados e o porco sou eu. Um enófilo em constante aprendizagem e com sede de beber mais, sobretudo através de quem sabe, e por isso, para não abusar desta minha falta de sabedoria e não me atirar logo para fora de pé, o meu primeiro convidado é o Diogo Baeta, da Adega Viva Gomes, e aqui falo em não me atirar para fora de pé porque tenho que começar por fazer esta adenda. Eu e o Diogo somos bons amigos, já nos conhecemos desde os tempos da faculdade, uma altura em que o Diogo ainda não sabia que queria ser enólogo, vinheron, produtor de vinhos. Mas comecemos pelo início. Diogo, bem-vindo ao podcast. Obrigado, Vasco. Fala-nos, para quem não conhece, fala-nos um bocado da Viva Gomes. Olha, a Viva Gomes é um projeto familiar, que já vem de alguns anos. Já começámos isto em 1898, nem sempre como Viúva Gomes, ou nem sempre ligada à Viúva Gomes. A Viúva Gomes surge mais tarde na nossa família, quando nós comprámos a adega e as marcas. E inicialmente era uma adega que servia apenas para estágios e engarrafamentos. Portanto, os vinhos que nós fazíamos e que tínhamos eram estagiados aqui e engarrafados aqui. O negócio passou por inúmeras fases, como podes imaginar. É um negócio que começa em 1898, passa por muitos altos e baixos. Só mais recentemente, em 2013, quando o meu pai fez finalmente partilhas após a morte de um dos sócios, o meu pai ficou com o negócio para ele e com a adega, portanto a adega e edifício para ele também, e começámos a partir daqui uma nova fase do projeto, e começámos também a reestruturar, mas a tomar conta de algumas vinhas. Começámos também com algumas plantações novas, que são bastante importantes aqui na nossa região. Como sabes, é uma região mais pequena de Portugal. Se calhar falamos então, a vossa região, para quem não conhece, uma pessoa sai de Lisboa, onde estão 30 graus, e de repente chega aqui, corre esta brisa. O que é que Colares tem de especial, além deste friozinho que até sabe muito bem no verão? Exato. Sintrão no inverno passa o verão. E sim, estamos em Lisboa com se calhar 35, 40 graus e chegas aqui estão 25. E muitas vezes até nós chamamos aquela cacimba, aquela morrinha. Isso traduz-se nos vinhos? Sem dúvida. Especialmente isto acontece, esta grande diferença nesta região, neste terroir, é exatamente na altura em que nós precisamos da temperatura e do sol para termos a maturação certa, uma boa maturação nas uvas. É exatamente quando começamos aqui com algumas dificuldades, quando precisamos que as uvas fiquem maduras e temos constantes nevoeiros, especialmente de manhã e ao final da tarde, por vezes o dia inteiro. E pronto, obviamente que é um dos muitos fatores que vai impactar depois nos vinhos. Mas há outros. Portanto, além da menor maturação, vocês também têm esta especificidade que são os vinhos em solo de areia. Sim, exatamente. A região é essencialmente conhecida pelos solos de areia, tal como tu dizes e como tu também, na verdade, bem conheces. Só em solo de areia se pode fazer vinhos DOC Colares, em pé franco, casta ramisco nos tintos e malvasio Colares nos brancos. No entanto, a região tem também outro tipo de solos, tem uma variedade enorme de solos. Nós, na verdade, estamos a fazer um trabalho extensivo relativamente aos solos aqui da nossa região, mas maioritariamente podemos dizer que são argilo-calcários. Temos uma mistura de vários tipos de rochas mais no anel junto à Serra de Sintra. A Serra de Sintra é granítica. Tudo isto faz parte da região, mas efetivamente a região é conhecida pelos solos de areia. A região engloba 3 freguesias do concelho de Sintra, que é a freguesia de Colares, São Martinho e São João das Lampas. Mas se não plantarmos em areia, não temos direito à denominação de origem. Ou seja, estamos a fazer vinho em Colares, mas não temos direito à denominação de origem. Não lhes podemos chamar
verdadeiros, os genuínos, os DOC colares. Por outro lado, é muito interessante porque conseguimos fazer coisas super variadas e nós, Viva Gomes, estamos cada vez mais a entrar por aí, a explorar os lugares dentro da região de colares, independentemente se tens aptidão para DOC. O que interessa para nós é o terroir, é o lugar, é mostrar as diferenças. Estamos a falar de vinhos de uma região onde, além da especificidade do solo, tens também este clima de proximidade ao mar. Quando as pessoas provam um vinho de colares, um vinho que, embora não seja um DOC colares, mas feito aqui nesta zona, o que é que lhes vem à cabeça? O que é que sentem? O que é que experienciam? Olha, assim, nós somos, sem contar com os Açores, não é? Somos a região mais ocidental da Europa, somos a região mais ocidental da Europa continental. Portanto, as vinhas, a vinha mais longe que nós temos, se calhar está em linha reta, está para aí a 2 km do mar. Portanto, toda a região, não só a região de Claro, mas também a região de Lisboa, é muito impactada pelo Oceano Atlântico. Claro que nós estamos mais em cima, não é? Temos vinhas a 250, 300 metros das arribas do Oceano Atlântico. Não necessariamente areia, portanto a areia não está necessariamente em cima da praia. Muitas vezes acontece, e na zona onde hoje em dia temos a maior mancha de vinhas aptas para DOC colares estão mais em cima da praia, mas nem sempre isto é uma realidade. Por exemplo, aqui em Almocegema, onde é a nossa adega, as vinhas por cima da praia da Adraga não são em areia, são de um complexo geológico, porque estamos mesmo aqui no sopé da Serra de Sintra. Mas há sem dúvida, os vinhos estão sempre a levar, entre aspas, com as tempestades atlânticas. Os próprios solos têm salinidade, até porque, se virmos bem, as dunas funcionam um bocadinho como um género de um buffer que filtra o que temos no oceano, portanto aquela salinidade e as partículas do mar, para não invadirem os terrenos agrícolas, os terrenos férteis. Portanto, tudo isto que se encontra nesta fronteira, ou neste limbo entre terrenos férteis para a agricultura e o mar, tem particularidades do mar. E pronto, todos nós sabemos que isto um dia tudo esteve debaixo de água, não é? E as raízes das vinhas vão buscar estes nutrientes, estas componentes que se vão traduzir nos vinhos, vão estar presentes nos vinhos. Que é uma coisa muito importante, especialmente quando falamos de vinhos de terroir. É importante nós termos as raízes a explorar uma área de solo substancial, especialmente em profundidade, e é essencial para nós conseguirmos transportar os nossos lugares para dentro da garrafa. Tanto salinidade, frescura e como é que porias, se tivesses que resumir assim em 3 termos? Salinidade, frescura, acho que disseste bem, sim. E eu acho que os vinhos acabam por ser um bocadinho bravos, de alguma forma. Ou seja, os brancos são vinhos com muita acidez, não são vinhos super florais e super aromáticos. E os tintos, sempre com muita acidez também, maioritariamente muito taninosos, com grande potencial ambos de envelhecimento, mas sim, sem dúvida, são vinhos frescos, salinos e bravos. Eu acho que são vinhos bastante bravos. Então se calhar vamos à prova. Diogo, o que é que estamos a beber? Olha, isto é uma Alvasia de Colares 2023, portanto vai ser engarrafado, está em barrica, vai ser engarrafado agora no próximo ano. Este é apto a DOC colares, portanto vinhas de areia, em pé franco. E tem aquela frescura, aquela acidez de que tu falavas. Sim, é um vinho bastante complexo, bastante profundo. Eu acho que nós aqui conseguimos no vinho perceber, de alguma forma, os layers pela complexidade dos layers que a região tem, ou os layers quase que a vinha consegue ter, com a camada de areia, com toda a envolvente do mar perto, a questão das raízes que eu falava, da profundidade. Acho que
conseguimos ter aqui um vinho que espalha bem o que é a nossa região. E há mercado para um vinho assim, em Portugal? Eu pergunto isto porque eu acho que eu, tal como uma grande parte dos portugueses, crescemos com esta ideia de que um vinho bom tem um vinho português bom, para já, se calhar não é branco, é tinto e tem bastante álcool. Se calhar, em vez de frescura, as pessoas vão à procura mais de corpo. Há um mercado para a frescura em Portugal? Agora eu acho que a tendência de mercado, o que temos vindo a sentir ao longo dos anos, quando eu digo ao longo dos anos é nos últimos 10, 15 anos, se calhar, é que as pessoas procuram vinhos cada vez mais frescos, com menos álcool, com mais acidez, de uma forma como se procurassem comida que não enchesse tanto, que não encha tanto e que seja mais leve. Nós também vivemos numa altura em que se come coisas bastante leves e que as pessoas também se preocupam com, obviamente, além do que comem, do que põem no corpo, não é? Mas também com gorduras e procuram coisas mais leves. Eu acho que nos vinhos também temos isso. E pronto, eu digo que o sol brilha agora nas regiões frescas e o sol brilha em colares, porque quando o meu pai há 35 anos, nem há tanto tempo, apresentava vinhos de colares e mostrava estes vinhos, ou vinhos de colares, não precisam ser só de colares, vinhos de regiões mais juntas ao mar, eram vinhos quase que as pessoas rejeitavam à partida sem sequer provarem. Portanto, é como tu dizias, se as pessoas há 10, 15 anos, especialmente no mercado português, queriam vinhos tintos, com estrutura, com álcool, desde que o copo estivesse cheio, estava ótimo. Agora não, agora acho que vivemos numa altura em que há esta procura por vinhos menos alcoólicos, mais frescos, obviamente sem falar também das questões dos naturais, mínimas intervenções e orgânicos, não sei o quê, mas em termos de perfil de prova, ou do que o consumidor procura, sim, sem dúvida que há mercado. Agora, claro, falamos sempre de vinhos de nicho. São, se calhar... Para alguém que já é, pelo menos, um pouco conhecedor, não para, se calhar, para alguém que se calhar nunca se entusiasmou assim no mundo dos vinhos. Sim, o que eu costumo, a comparação que eu costumo fazer é, Portugal é um país de vinho, é um país que culturalmente nós sempre bebemos vinho, porque faz parte da nossa mesa, faz parte termos um copo de vinho à mesa e as pessoas, culturalmente, os portugueses, sempre beberam vinho. Claro que uma grande parte do mercado, a maior parte do mercado, se calhar diria 90%, talvez 95% do mercado, continua a comprar vinho como um commodity. E o vinho, a verdade é que o vinho hoje em dia, raramente um vinho que arranjas assim grande produção, não tem defeitos, os vinhos são bem trabalhados. É um perfil que, pronto, para mim, e provavelmente para ti também, pronto, não tem muito interesse, não desperta grandes emoções, não tem grande terroir, é uma bebida agradável, não é? E sim, a maior parte do mercado, 90, 95%, continua a comprar esses vinhos. Agora, os outros 5% procuram cada vez mais coisas diferenciadoras, procuram cada vez mais terroir, uma vez mais frescura, acidez, vinhos com pouco álcool, e esse nicho tem vindo a aumentar. Sim, falamos num nicho, 5% em Portugal, mas que se calhar noutros países, por exemplo, Estados Unidos ou Inglaterra, esses nichos são maiores também porque tens mais gente. Exatamente. E hoje em dia é muito fácil, muito mais fácil do que antigamente, tu exportares e dares a conhecer um vinho a uma pessoa que não seja um mercado estrangeiro, não é? Se calhar então a questão que eu colocaria a seguir é um vinho assim deste género que em Portugal não ataca esses tais 95% do mercado, tem de necessariamente exportar para se tornar financeiramente viável, então. Sim, depende muito de quanto é que tu fazes, não é? Em termos de produção, mas se tu fizeres 5.000 garrafas
e conseguires viver disso e vendes todas em Portugal, acho que há mercado para isso. Mas sim, se quiseres alavancar um bocadinho mais, acho que tens que procurar outras coisas. Continuamos esta parte das pressões financeiras, porque esse é outro dos problemas aqui na região de Colares, que é vocês não têm só que lidar com a dificuldade, ou não tinham que lidar com essa dificuldade que existia anteriormente, de se calhar os vinhos não serem tão aceitos ou tão procurados no mercado nacional. Já há muitos anos que lidam com a pressão imobiliária nesta região, porque toda a gente quer ter uma casa de férias neste sítio, não é? Ou uma casa junto à praia. Exato. Sim, exato. Isso acho que acaba por ser o clichê do sonho de qualquer pessoa ter uma casa com vista para o mar e uma casa junto à praia. Mas sim, mas para falarmos disso temos que voltar um bocadinho atrás. Ou seja, Colares tornou-se conhecido por causa da filoxera. Portanto, a filoxera é um inseto que ataca as raízes das vinhas e que devastou a Europa ali meados de 1860. Em Colares, na altura ninguém sabia porquê, mas em Colares as vinhas plantadas em areia não eram atacadas. O inseto tentava perfurar a areia, mas os túneis desabavam e o inseto acabava por ficar a meio caminho e sem oxigênio no meio da areia. Portanto, nesta altura houve um grande boom, havia muita vinha em Colares nessa altura, e depois a ciência descobriu que o porta-enxerto americano, portanto o tipo de planta americana é resistente à picada da filoxera. A grande maioria das vinhas que se plantam em Portugal e no mundo são vinhas enxertadas, portanto a casta europeia, portanto a planta europeia, que é efetivamente a planta que dá uvas e das castas que nós conhecemos, enxertada na planta americana. Portanto, passámos a ter vinha novamente em Portugal inteiro, e regiões como o Alentejo, por exemplo, cresceram imenso, produzindo vinhos feitos para um mercado, agradáveis, com álcool, muitas vezes doces, e a partir daqui a região de Colares, ou regiões mais frescas, começaram a perder alguma popularidade. Começa-se a abandonar as adegas, começa-se a vender os terrenos e, lá está, estamos numa zona junto à praia, muito perto de Lisboa. Ótimo para casas de fins de semana e vir passar férias. Portanto, há um desinvestimento na vinha e um investimento em imobiliário, que se perdeu na altura muita vinha. Nós passámos de 1934, eu tive a ver esta informação, havia 1800 hectares plantados em areia e 150 em solos não arenosos. Hoje em dia andamos à volta de cerca de 20 hectares de areia, portanto estou a falar na região toda, 20 hectares de areia e 25 em solos não arenosos. Portanto, nós hoje em dia temos uma região com cerca de 45 hectares em que só 20 são aptos para a denominação de origem Colares. Decréscimo brutal. Brutal. Vocês tradicionalmente faziam vinhos, vocês compravam a uva a produtores e vinificavam depois. Hoje em dia fazem já uma grande parte da viticultura também, mas quando tu compras uva, precisamente por causa dessa pressão imobiliária, estamos a falar de que valores, por exemplo, em comparação com outras partes do país? É muito mais caro. A uva DOC Colares se não é a uva mais cara de Portugal, é a segunda, porque estamos a falar de cerca de 5, 6 euros o quilo de uva, enquanto é fácil na região de Lisboa comprares uva por 40, 50 cêntimos. E mesmo em termos de valor dos terrenos para plantar, também não tem nada a ver, não é? Conseguimos comprar 1 hectare agrícola na zona norte da região de Lisboa, por 15 mil euros o hectare, e aqui são 100 mil euros o hectare. Mais a plantação, se formos fazer uma vinha DOC, não é? A plantação em pé franco, mais o tempo para a vinha se instalar, mais o tempo de produção de vinhos. E para não falar que é uma região que não tens vinha em extensão. Nós não temos hipótese de ter assim hectares e hectares sem fim. Portanto, é tudo minifúndio. Isso também depois aumenta depois os custos de poda, da vindima e tudo mais. Sim, não tens escala, portanto logo a partir daí, se não tens escala, não consegues também ter uma máquina, entre aspas, a funcionar, não é? Não consegues ter a bola a rolar quase, não é? Pois os preços das garrafas não dá para ter garrafas a 3 euros. Não é? Além da pressão financeira, vocês também aqui
precisamente por causa das características que fazem ou do clima que faz este vinho tão único, também tem essa pressão ambiental que torna a viticultura aqui especialmente desafiante. Sim, nós temos uma região que está em cima do mar, o vento maioritário na costa portuguesa é norte, noroeste. Dessa forma, quando temos o maciço da Serra de Sintra a sul, esta serra vai bloquear os ventos, fazendo com que a umidade do mar suba rapidamente, condense e cria aquela neblina que nós sabemos. Tudo isto é ótimo para doenças fúngicas, não é? Portanto, tudo o que é mildios, oídios, podridões, nós temos tudo. E é super desafiante. Quando estamos em meses como maio, junho, julho, em que é o final da época, não é? E quando temos as maturações, em que por vezes muitas regiões, até se calhar em junho não, mas julho já estão a vindimar, nós se calhar ainda temos que fazer tratamentos à vinha para combater tratamentos fungicidas. Dentro do nicho onde tu te inseres, tem havido um esforço para melhorar a qualidade da viticultura, para tornar a viticultura mais sustentável, menos ou mais amiga do ambiente, digamos assim. Como é que um produtor da região de Colares, com esses desafios que tu acabaste de mencionar, não só aqui se calhar especificamente, mais diretamente a questão do clima em que te inseres, mas também os desafios do ponto de vista financeiro, porque acaba por se calhar por ser mais barato e mais fácil teres uma agricultura convencional em vez de teres uma agricultura biológica. Como é que tu te inseres nessa conversa e como é que vês também a conversa em torno desse tema, não só a nível nacional, mas se calhar a nível europeu, a nível mundial? Hoje em dia há de facto uma preocupação pelo meio ambiente, da parte das pessoas também, o que é que estão a pôr no corpo, o que é que estão a consumir, e pronto, isso como é óbvio é uma tendência que passa para quem produz, não só vinho, mas uma t-shirt, um bife, o que seja. E é de facto mais trabalhoso, nesta região é de facto um grande desafio, pela questão do nosso terroir. E nós fazemos isto porque efetivamente acreditamos nisto, porque o orgânico também vende, não é? Nós não certificamos nada, queremos que o consumidor também goste dos nossos produtos e que confie no nosso trabalho, não só porque tem uma certificação. Nunca digas nunca, como é óbvio, mas neste momento não temos. Nós trabalhamos em modo de produção biológica, mas não temos nada certificado. Sim, é desafiante e conseguimos chegar lá com estudo e, como eu costumo dizer, andar à frente da doença, conhecer muito bem as movimentações do clima, quase prever o que é que vai acontecer para conseguirmos agir na altura certa para conseguir fazer os tratamentos com produtos de contacto. Portanto, não usamos produtos sistémicos, ou seja, produtos de contacto são os produtos que são aplicados nas plantas e ficam em contacto com a planta, portanto não entram para o sistema da planta, ao revés dos produtos sistémicos que entram no sistema da planta e que no fundo entram em todo um ecossistema maior. Para quem não conhece o orgânico, isso envolve o quê? Nada de herbicidas e mais o quê? Sim, herbicidas nunca, não é? Portanto, tudo o que é cortar erva, e numa região especialmente que a erva cresce muito, cortar tudo à mão dá trabalho, efetivamente. E muito do que se trabalha em orgânico, há muitas coisas, hoje em dia muitas opções, e nós temos que saber quais as melhores e quais também as que fazem sentido, porque às vezes há coisas que não fazem sentido, muitas vezes estamos se calhar a tapar o sol com a peneira, mas usamos muito fungicidas à base de enxofre. Nós utilizamos muito cavalinha também e cobre temos, infelizmente não conseguimos deixar de usar, minimizamos os níveis ao máximo que conseguimos.
Mas é sem dúvida super, super desafiante. É tudo uma questão de timing, saber quando agir, como agir e é efetivamente uma coisa que eu tenho vindo e continuo a estudar bastante durante este tempo que temos vindo a fazer este tipo de trabalho. Estavas a dizer que é uma coisa que fazes porque vocês aqui acreditam nisso. Sentes depois o impacto nos vinhos? Sentes que, dizias, por exemplo, que os teus vinhos que eram bravos. Sentes que isso também advém um pouco deste vosso modo de trabalhar? Sim, sem dúvida. Na verdade, na minha opinião e pelo que eu sinto dos vinhos, dos vinhos que vou provando, dos trabalhos que vou conhecendo, tudo o que nós fazemos desde a produção, ou desde a plantação, ou desde a vinha à garrafa, tudo tem impacto naquilo que nós chamamos de terroir. Ou seja, um vinho que tu tenhas posto um herbicida não vai saber ao mesmo de um vinho que não tenhas posto. Uma vinha que esteja com rega não vai saber ao mesmo uma vinha de sequeiro. Uma vinha em que tu aplicas produtos sistémicos, portanto, que entram no circuito da planta, que são efetivamente exógenos às plantas, não vai saber ao mesmo um vinho em que tu só tenhas posto produtos de contacto, portanto, que chove e lixivia e não entra no sistema da planta, tal como mesmo na vinificação. Quando tu fazes uma vinificação altamente, com uma extração brutal ou com pouca extração, ou seja, tudo o que tu fazes, claro que no final do dia é sempre a tua perspectiva, a perspectiva do produtor. Mas, por exemplo, um vinho, lá está aí, na minha opinião, um vinho tinto muito extraído vai padronizar. Se tu partires muito o vinho, se fizeres uma extração brutal, às vezes não consegues perceber se o vinho é do norte, se é do sul, perdes muito isso. E nós tentamos sempre, lá está, na nossa perspectiva, perceber o que é que temos em mãos. Portanto, primeiro numa primeira fase em vinha, numa segunda fase em adega, e perceber como é que eu destas uvas consigo mostrar melhor a vinha, ou mostrar melhor o lugar de onde estas uvas vêm. E pronto, e depois daqui é tudo, podemos dizer que é subjetivo, mas... Se calhar mais do que um trabalho de seres tu que fazes o vinho, tu como que guias o vinho. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a nossa intervenção vai muito nessa direção. Também há aqui outra questão importante, que é também não podemos deixar o vinho fugir. Fugir, quando eu digo fugir, não podemos deixar que por muito pouca intervenção que faças, se o vinho às tantas no final tiver defeitos, também estás a padronizar pelo defeito. Portanto, isso também não é o objetivo, ou seja, é a intervenção mínima, mas conseguir garantir, isto é sempre o nosso objetivo, que é conseguir sempre garantir que tens terroir, tens lugar nos vinhos que criamos. Essa questão que tu mencionas do defeito leva-nos também para, se calhar, para aprofundarmos este tema, falando também de outros, se calhar, outras classificações além do biológico, como o biodinâmico, e depois também sobre toda a questão dos vinhos naturais, onde se defende muito esta ideia de nothing added, nothing taken, portanto, nada adicionado, nada retirado, mas que depois torna, se calhar, os vinhos um bocado propícios a esse defeito também. Como é que tu vês toda a conversa em torno dos vinhos naturais, chamemos-lhe assim? Olha, para mim, o menos intervenção possível, o mais natural possível. Só que muitas vezes o natural, ou quando somos muitos fundamentalistas com alguma coisa, as coisas podem nem sempre correr muito bem. Porque se nós temos um vinho, e claro, uma vez mais, isto depende daquilo em que o produtor acredita, mas se nós temos um vinho que pode ser produzido em Colares, ou ser produzido no Douro ou no Alentejo, porque está padronizado pelo defeito, isso não é transmitir terroir, isso não é transmitir um lugar, e sendo que nós valorizamos isso acima de tudo, é importante teres lugar no vinho, e na minha opinião, ter lugar no vinho acima de tudo.
Depois também há aqui uma questão lá está, como tu disseste, da tendência de mercado. Toda a gente hoje já há vinhos naturais, toda a gente quer beber coisas com pouca intervenção, mas também temos que ter aqui algum sentido crítico, não podemos beber coisas com pouca intervenção que sejam mal feitas. E muitas vezes deixamos-nos levar por rótulos mais malucos, rótulos bonitos, e quando muitas vezes se calhar o produto que lá está nem sempre é tão natural como aparenta ser. E também depois há uma questão que é, se formos demasiado prescritivos, se calhar depois também corremos o risco de não ter em conta os diferentes problemas que cada região enfrenta, não é? Tu estavas a falar das dificuldades que tu encontras aqui, que se calhar são diferentes das dificuldades que alguém encontra no Alentejo, ou em Espanha, em França, enfim, por esse mundo fora. Exato, uma questão, um problema que eu posso ter, ou a forma como nós, se calhar, tratamos uma vinha, ou fazemos, por exemplo, a gestão do coberto. A gestão do coberto é se fresamos, escarificamos, cortamos só a erva. A forma como cada produtor gere as suas vinhas está, sem dúvida, associada ao lugar e aos seus desafios. Ok, vamos se calhar passar a outra parte com mais uma prova. Eu antes desta conversa pedi-te para sugerires um produtor que fosse uma inspiração ou que fosse um exemplo para ti, e tu mencionaste Val da Capucha, e temos aqui um vinho que vamos agora abrir. Porquê é que escolheste o Val da Capucha? Olha, muito tempo antes de eu, se calhar, estudar, não muito tempo, mas de eu estudar ou de trabalhar aqui na Viva Gomes, que é um projeto familiar, os vinhos brancos do Val da Capucha, portanto, feitos pelo meu primo e amigo Pedro Marques, sempre foram vinhos que me impressionaram bastante pela frescura e pela atenção. E também por todo o trabalho que o Pedro tem vindo a fazer. O Pedro acaba por ser também um estudioso. Todo o trabalho que ele tem vindo a fazer, tanto na viticultura como na parte de vinificação, que lá está, é um exemplo que eu acho que tem imenso sentido. São vinhos que têm imenso sentido de lugar. E todos os brancos que o Pedro faz, eu fico sempre impressionado por isso, pela atenção, pela personalidade que os vinhos têm e pela representação que têm ao lugar de onde vêm. E por isso sim, falei Val da Capucha, porque pronto, é um projeto também familiar que sempre me inspirou bastante. Não te vou pedir para fazeres, no fundo, aqui uma crítica ao vinho que estamos a beber. Não era justo para o Pedro nem para ti, mas acho que dá para perceber essa frescura, essa tensão de que falavas. Estamos a beber o branco, que acho que é uma mistura de castas de Fernão Pires e Arinto. É a parcela São José, Fernão Pires e Arinto. Exatamente. 2018, já viste a frescura que isto tem? E acaba, apesar de... E tem muito pouco... olha, eu ia dizer que tem muito pouco álcool, mas a verdade é que tem 14% de álcool. Portanto, esta acidez toda aqui a quebrar Exatamente. o impacto do alcoólico. Apesar de ser um vinho, tem bastante álcool, numa região onde, se calhar, tradicionalmente consegues pouca maturação, porque é um vinho de Torres Vedras, também uma região fria. Sim, mas imagina, neste caso, não conheço a localização da parcela, mas poderá ser uma parcela com uma exposição que permite uma maturação mais rápida, ou melhor, entre aspas. Depois também uma parte do vinho é Fernão Pires. Portanto, Fernão Pires é uma casta que facilmente também consegues uma maturação não só alcoólica como fenólica também bastante rápida. Portanto, tudo isto depois vai impactar o que tens
na garrafa, mas epá, aqui é um excelente exemplo, efetivamente, de um vinho com frescura. Tu consegues perceber que isto é também uma região, é região fresca, é perto do mar, e que, pá, de facto, tem álcool. Mas E não é preciso esconder que tem incomoda. álcool, não é? Sim. E não é pesadão, não é... Tu consegues ter toda esta frescura num vinho com 14 graus, pá, que é brutal. Gosto Ficando muito do nesta vinho. questão da inspiração e tu olhares para o Vale da Capucha como um exemplo, para onde é que tu estás, no fundo, à frente ou da viticultura e enologia da Viva Gomes há 10 anos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, que em termos de vinho, no fundo, como só faz uma vindima por ano, acaba por não ser assim tanto. Onde é que tu sentes que, a primeira pergunta se calhar é, sentes que já tens, que já dominas, que já tens as coisas sob controle ou que ainda há muito que te escapa um bocado? E a segunda é, para onde é que tu queres ir? Quais são os próximos passos? Se calhar aqueles que já estás a dar e aqueles que gostavas de dar no futuro. Dominar nunca dominas. Acho que todos, quem faz vinho e quem procura terroirs e procura expressões diferentes, identidades diferentes, acho que estás sempre à procura. Acho que o que eu tenho vindo a fazer, ou que nós na Viva Gomes temos vindo a fazer, tem sido um processo de aprendizagem. Algumas coisas achamos que estão a correr bastante bem, outras muitas vezes não é por aqui, portanto, lá está, tentas para o próximo ano fazer de forma diferente. Claro que nós não somos tábuas rasas, há sempre inspirações que vamos buscar a outros sítios, e de que forma é que podemos pegar nessas inspirações e aplicá-las à nossa região, aos nossos vinhos. Uma vez mais, e estou sempre a insistir nesta questão, sempre para enaltecer o terroir, o sítio de onde vêm os vinhos. Mas sim, acho que tem sido uma aprendizagem constante, e acho que é uma aprendizagem que nunca vai acabar. Agora, para onde é que eu quero ir, ou para onde é que nós queremos ir? Eu tenho o sonho de conseguir quase mapear esta região com os seus lugares. E se eu pudesse ter uma vinha em cada tipo de solo existente nesta região, Fazer uma espécie de Borgonha aqui, onde tens os climates específicos de sim, cada zona. adoraria, mas lá está, se isso fizer sentido. Imagina, se tiveres duas parcelas distintas, mas que façam vinhos iguais, isso deixa de fazer sentido, não é? Portanto, era por aí que eu gostava de caminhar, e acho que é isso que também, de alguma forma, estamos a fazer, uma vez mais, se essa diferenciação fizer sentido. Tens não vou dizer que é um problema, mas tens muitas castas, e muitas castas que... Mas não tens assim tantas nesta região. Sim, mas para fazer isto tudo acabas por ter. Temos, quer dizer, obviamente tens as castas mais conhecidas ou principais, são o Ramiz e a Malvasio de Colares, mas depois tens muito Castelão, tens alguma Tinta Miúda, tens Fernão Pires, tens Arindo, tens outras castas que inclusivamente deixaram de existir e que estão agora a voltar, por exemplo, o Jampal, de alguma maneira, o Galego Dourado. Tens outras que entretanto já se perderam, que tentaremos recuperá-las, mas lá está, além da localização geográfica das parcelas e dos solos e no fundo toda esta questão que nós estivemos aqui a falar, ainda tens o fator casta. Por exemplo, na Borgonha, claro, tens a Ligotês e outras coisas, mas maioritariamente é Pinot Noir e Chardonnay. E eu gostava de um dia, se calhar quando já cá não tiver, se poder dizer, epá, tens esta parcela assim, nestas condições, com este tipo de solo, virada, ou com este tipo de exposição, aqui é perfeito para plantares Castelão. E teres outra, e aqui é perfeito para Fernão Pires, aqui é perfeito para Ramisco, aqui... Por exemplo, o caso do Ramisco é um caso super interessante, que é, só há Ramisco de areia.
não há assim, grandes registros de ramisco sem serem areia. Nós plantámos e vamos lançar brevemente um teste de ramisco em calcário, mas lá está, é uma casta que acabas por não ter estudo ou grande expressão noutro tipo de climato, não é? E era uma coisa que nós queremos fazer e que gostaríamos de explorar, mas lá está, tens uma vez por ano para testar isto tudo. Todo um trabalho de uma vida. Trabalho de uma vida. Mais que isso, se calhar. Bom, para terminarmos, vou fazer um rapid fire round, assim, uma série de perguntas rápidas, resposta rápida. A ideia é fazermos depois isto a todos os convidados, é capaz de evoluir e depois eu sou capaz também de fazer umas perguntas em sequência a seguir a essas. Mas pronto. Uva favorita? Ou casta favorita? Malvasia de Colares. E uma casta que tu dispensavas, que para ti não interessa? Na região ou no mundo? Onde quiseres. No mundo, pode ser no mundo. Ufa, vamos-me enforcar. Vais ser linchado por alguém do outro centro que produz isso. Syrah. Syrah. Uma casta que tu achas que tem muito, ou que pode ter um potencial escondido, assim, há alguma casta que as pessoas não dão muito valor, mas que pode ser interessante. Pá, o Castelão, o Castelão começa agora a aparecer. Anteriormente era sempre em lata, agora já tens pessoas a fazer coisas muito interessantes. Sim, era muito, se calhar associávamos muito a Península de Setúbal, se calhar um Castelão mais carregado. Sim, e vinhos de lote, e assim uma casta quase desprezada. Sim, acho que o Castelão, sim. E uma casta sobrevalorizada, no fundo, o contrário. Toriga Nacional. Estás mesmo a pôr-te a prémio. Já nos falaste... Atenção, eu tenho Toriga Nacional plantado, tenho um bocadinho de Toriga Nacional. Já nos falaste do Pedro enquanto se calhar uma inspiração a nível nacional. Assim, um produtor a nível internacional que tu achas que é uma inspiração? Pá, gosto muito do Envinaté. O Envinaté, para quem não sabe, é um produtor, são, se não me engano, 4 enólogos que estudaram juntos e têm projetos em várias zonas de Espanha. O meu projeto que eles têm preferido é o projeto das Canárias, que está à frente é o Roberto. Mas, pá, acima de tudo, o projeto dos Envina, até porquê? Porque eu Diogo, uma das inspirações que também vou buscar são os vinhos da Borgonha, que é uma das minhas regiões preferidas, e acho que os Envina até acabam por, de uma forma, fazer um bocadinho isso, aplicando bem às regiões onde estão. Portanto, tu consegues ter, ou seja, através deste produtor eu consigo ter aqui de uma forma uma técnica que eu gosto e que eu acho que se aplica às regiões onde eles estão e os vinhos realmente são mesmo de lugar. Uma região favorita? Enfim, vamos pôr as coisas de outra maneira. Exceto Colares, que região é que tu dirias que é assim a tua região favorita? Uma região que se calhar que te intriga ou que... Gosto muito das Canárias e dos Açores também. E uma região que gostarias de conhecer melhor? Se calhar até trabalhar lá, por exemplo? Olha, honestamente, Inglaterra. Sul de Inglaterra. Gosto muito não sei, de alguma forma o meu lado romântico aproxima-se um bocado do lado romântico de inglês e gostava de um dia, se tivesse essa oportunidade, ter lá algum projeto. E gostas claramente de desafios, nomeadamente zonas com muita umidade, bom para tudo o que é bichinho. Pairing favorito? De vinho com... E que vinho? Muitas vezes vinho com nada, só com vinho. Mas isso... Aqui tens que juntar alguma coisa. Pratos de peixe da nossa costa, de marisco da nossa costa, com vinhos frescos, vinhos com frescura. Coisas que gostas de ouvir sobre o teu vinho? Especialmente se em prova cega conseguirem adivinhar o que é. E coisas que não gostas de ouvir sobre o teu vinho? Há assim alguma chico espertice? Isto ainda está muito novo. E para terminar, clima, ou região, ou produtor? O que é que tu achas que deve sobressair no vinho? A região, sem dúvida. Okay. Claro, sempre. Pronto, Diogo. Obrigado. Obrigado. E mais uma vez obrigado por teres estado presente no primeiro episódio do Pérolas a Porcos.